Glória a Deus. Então, meus irmãos, a obra do Espírito Santo em nossas vidas, na vida da igreja do Senhor de todos os tempos, ou do povo de Deus em todas as épocas. O Novo Testamento está repleto de referência ao Espírito, em grego, pneuma. Ele é mencionado em cada livro do Novo Testamento, exceto em 2ª e 3ª João, nas epístolas de João. O Espírito Santo esteve presente em toda a vida de Jesus, até mesmo antes do seu nascimento. Podemos ver a presença do Espírito Santo quando Cristo é gerado, no batismo de Jesus, Mateus 3, versículo 13, na tentação, Mateus 4, de 1 a 11, podemos ver a presença do Espírito Santo em todo o ministério de Jesus, no início do seu ministério e em toda a sua vida. A palavra fala que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele foi levado ao deserto e estava cheio do Espírito Santo de Deus. A referência mais completa sobre o ensino do Espírito Santo, sua obra no mundo e na igreja, encontra-se no Evangelho de João, em João 14, em João 15 e em João capítulo 16. Cristo vai falar da obra do Espírito Santo no mundo e na igreja, que vamos ver daqui a pouco. O termo usado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, você pode observar em sua Bíblia, que o termo é, Cristo diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A Marli falou também aqui pela manhã um pouco sobre o Espírito Santo, mas falou, né, na vertente de obedecer a Deus, do amor pela obediência. E o termo Consolador no grego significa Paráclitos, que pode ser entendido como advogado. A palavra é usada 4 vezes neste evangelho e uma na epístola de João. O sentido literal para Paráclitos é aquele que é chamado ao lado de outrem, ou aquele chamado para ajudar perante o tribunal, por isso, advogado. O Espírito Santo está em nossa vida. O Espírito Santo, ele esteve com os discípulos do lado, conduzindo, dirigindo. E por isso que Cristo fala, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco. E estará em vós, porque ele não estava, ele habitava, estava do lado, estava conduzindo. A ação do Espírito Santo, antes de Cristo, era uma obra específica na vida do profeta, do rei, como o Espírito entrou em Saul para uma obra específica e depois foi retirado. Mas o Espírito Santo, em nossos dias, no Novo Testamento, Cristo fala, e ele estará em vós para sempre, como vamos ver mais adiante. Ou no versículo 16 ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Amém? Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O Espírito Santo, ele fica para sempre. Deus tem um plano perfeito. O Senhor enviou o seu Filho, e a obra de Cristo foi perfeita. O seu plano foi perfeito. E Deus
envia, ele disse, Cristo fala, olha, o Pai vai mandar outro Consolador, vocês não ficarão só, porque para o Consolador vir, Cristo teria que ir, e Cristo foi, morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e o Espírito Santo retornou, ou o Espírito Santo foi enviado, foi cumprida a promessa que Deus falou pela boca do profeta Joel, que está o cumprimento em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, somente através do Espírito Santo, irmãos, somente uma vida cheia do Espírito Santo, iremos agradar a Deus, cumpriremos a sua obra, teremos uma vida cheia da plenitude de Deus, do poder de Deus, da graça dele. Assim aconteceu com os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus. Eles receberam do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que aqueles homens, antes da crucificação, quando Cristo foi preso, quando Cristo morreu, eles estavam tristes. Eram homens que foram batidos, desencorajados, perderam completamente o ânimo e a esperança, porque o seu Salvador havia morrido. Parece que eles tinham esquecido, não tinham entendido o plano perfeito de Deus. Mas quando eles compreenderam a obra extraordinária de Deus, eles se prontificaram a ir à prisão e até a morrer por causa de Jesus. Como se explica? Homens desencorajados, tristes, sem ânimo, sem forças. Pedro chega a negar a Cristo, quando ele fala que jamais o negaria, jamais o deixaria, mas negou a Cristo com a palavra de Cristo, como Cristo havia dito para ele. Mas depois, estes homens se levantam, a igreja, ela se levanta, e estes homens estavam prontos para morrer por Cristo, para ir para a prisão. Não há outra explicação, meus irmãos, a não ser o derramamento do Espírito Santo, a não ser o poder do Espírito Santo na vida daqueles discípulos. Por isso que eu disse, está escrito na palavra, Deus é um Deus perfeito, e envia o seu Filho perfeito para uma obra perfeita. E ele disse, olha, não fiquem tristes. No Evangelho de João, capítulo 14, Cristo fala que tinha que ir da sua morte, e os seus discípulos começam a entender, e ficam desanimados, entristecidos. Mas Cristo fala, olha, se alegrem, porque outro Consolador virá. E ele diz, é o Espírito da verdade, ou o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Não fiquem desanimados, não fiquem tristes. E esse Espírito, ele estará para sempre conosco. Quando o Espírito Santo entra na vida de um homem, de uma mulher, ele permanece ali para sempre, não sai mais. Porque é o que está, acompanhe comigo em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 13. Esse texto fala exatamente da obra do Espírito na vida daquele que crê, da pessoa que recebe a Cristo, que foi convencida do seu pecado. E diz aí em Efésios 1, capítulo 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual ele é o penhor. O que é isso? O Espírito, ele é a garantia. O penhor é garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Glória a Deus por isso, porque a salvação não consiste de nossas obras, a salvação não consiste da nossa força, mas é uma obra de Cristo. E o Espírito Santo que foi colocado em nós, selado, é a promessa de Deus. Ele é o penhor, a garantia da nossa herança em Cristo Jesus. O Espírito Santo, como nós costumamos falar, ele não é apregado ou pregado com cuspe, que sai facilmente. O Espírito Santo é uma obra de Deus, é Deus em nossa vida, é a terceira pessoa da Trindade, faz parte do plano de Deus perfeito, para salvar o pecador imperfeito. Por isso que estamos reunidos nesta noite, aqui na igreja, e você em sua casa. Por isso que servimos a Deus, porque é uma obra de Deus em nossa vida. Deus está agindo em nosso coração, por meio do seu Santo Espírito. E a obra do Espírito Santo, acompanhe comigo em João 16. João 16, 8. Vá para o capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, disse Jesus. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A obra do Espírito Santo é exatamente esta. O Espírito vem para convencer o homem dos seus pecados, para persuadir, para provar que o homem de fato é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados. O Espírito Santo convence o mundo que o pecado fundamental é rejeitar a Cristo. E também convence da justiça. Como Cristo fala, da justiça, porque eu vou para meu Pai. É exatamente isso. Cristo, ele é a nossa justiça. Ele vai para o Pai. Ele já sabia que a sua obra, o seu sacrifício, seria aceito pelo Pai, pois seria um sacrifício perfeito. Olha o que a palavra vai dizer, o apóstolo Paulo, Romanos 4, 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Agora Romanos 5:1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa justiça.
Ninguém a não ser o Espírito Santo pode revelar uma pessoa que sua condição de justa diante de Deus não depende das obras, mas da morte de Jesus na cruz. A ascensão, que como parte da exaltação de Cristo, quando Cristo ascendeu, quando ele subiu aos céus, coloca o selo da aprovação de Deus sobre o ato remidor de Cristo. Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Que coisa maravilhosa! E o Espírito Santo convence também do juízo. Jesus estava falando da derrota de Satanás, que era uma forma de juízo, como ele diz aqui, como ele fala em João 14, ou melhor dizendo, 16, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Mas a obra do Espírito Santo, podemos ver em João 15, 26 e 27. Acompanhe João 15, 26 e 27. É de dar testemunho, como diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. A obra do Espírito Santo, como está no versículo 26, é dar testemunho, como ele diz: este dará testemunho acerca de mim, testemunho de Cristo. Como está também em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Cristo fala: e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o seu povo iria precisar do poder do Espírito para dar testemunho, como fala em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nenhuma pessoa pode dar testemunho de Cristo se não tiver o Espírito Santo em sua vida, se não for revestido do Espírito Santo de Deus. A pessoa vai não ter palavras, se calar, ficar envergonhado, com medo. Mas se você tiver o Espírito Santo, como nós falamos em Efésios 1:13, quando alguém crê, como diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Quando a pessoa ouve o evangelho se refere a Cristo, as boas novas de Cristo, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, que Cristo não só morreu, mas que Ele ressuscitou, e que Ele está à direita do Pai, e que Ele virá para levar a sua igreja. Quando alguém crê no Evangelho de Cristo, a pessoa, ela, aí diz, é selada, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa.
esse Espírito, ele veio na igreja, no início da igreja, como falamos em Atos 2, ali foi o cumprimento da profecia que o Senhor Deus Todo-Poderoso falou pela boca do profeta Joel. E Deus enviou o seu Espírito, como ele disse, queria enviar sobre toda a carne, sobre toda a igreja, sobre todo aquele que crê. E agora o Espírito Santo, ele vem na vida da pessoa que crê em Cristo. Ele é selado com o Espírito Santo de Deus. E ele é selado para dar testemunho. É uma prova de que aquela pessoa pertence a Deus, que ele é filho de Deus, nasceu do Espírito, nasceu de uma forma espiritual, como está no Evangelho de João. Os que nasceram da carne são da carne, mas os que são nascidos do Espírito são do Espírito. E esta pessoa, ou a sua igreja, deve dar testemunho de Jesus, assim como os primeiros discípulos fizeram. Eles deram testemunho de Cristo. A igreja de Jesus, ela avançou, porque ela compreendeu que deveria viver pelo Espírito de Deus, que deveria buscar uma vida cheia do Espírito de Deus, como está em Efésios capítulo 4, acompanhe comigo, versículo 18. Só um momento, meus irmãos. Efésios capítulo, acho que eu troquei aqui, não é o 4. O texto diz que mas fala que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. É necessário uma vida cheia do Espírito Santo para vivermos dando testemunho de Cristo, tendo uma vida aprovada por Deus. Como falamos, não temos condições de anunciar o Evangelho, de pregarmos a palavra de Deus, se não formos revestidos do Espírito Santo de Deus. Uma outra obra do Espírito Santo em nossa vida está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Acompanhem comigo. João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, ele age em nossa vida, nos ensinando, interpretando a palavra de Deus, nos dando compreensão, entendimento espiritual da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que a letra mata, mas o Espírito Santo, mas o Espírito vivifica. Existem pessoas que conhecem muito da palavra, que têm muito entendimento,
mas que não obedecem, como a Marli falou pela manhã, mas que não praticam, não se esforçam para praticar a palavra, ou apenas a letra, o conhecimento, não vai servir, não vai ter utilidade. É preciso ter o conhecimento de Deus e colocar em prática por meio da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Precisamos do Espírito Santo para cumprirmos o ID de Jesus. Ele fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E o Espírito Santo entra, a obra dele é de nos ensinar todas as coisas que Cristo nos ordenou. E vamos lendo a palavra, vamos ouvindo, meditando e guardando em nosso coração. E o Espírito Santo vai nos fortalecendo, vai nos concedendo graça para crescermos cada dia mais diante de Deus, para fazermos a sua obra cada vez mais. Portanto, meus queridos irmãos, queremos tirar algumas aplicações para nossas vidas. E a primeira delas é que uma vida dirigida pelo Espírito Santo nos capacita a vivermos para a glória de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo vai nos capacitar a vivermos para a glória de Deus, como está em Romanos 8, a partir do versículo 5, que diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é carnal, o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E aí o texto discorre sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Uma segunda aplicação é que, assim como uma vida cheia do eu ou do pecado nos leva para a morte, uma vida cheia do Espírito consiste em uma vida plena, em uma vida cheia de paz, cheia da graça de Deus. Uma vida de intimidade com Deus. Meus queridos irmãos, que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração, que possamos compreender a grandeza da obra do Espírito Santo em nossa vida, que possamos buscar esta vida cheia do Espírito Santo de Deus, que possamos depender ainda mais da graça de Deus. O Espírito de Deus está agindo por meio da obra de Cristo em nossos corações. Mas lembre-se, precisamos buscá-lo, e nós buscamos uma vida cheia do Espírito através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através da comunhão como estamos nesta noite, ou os irmãos que estão ouvindo estão em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja. Quando nós nos afastamos da palavra, da oração, da intimidade, quando nós nos afastamos da igreja, da comunhão, então nós vamos nos enchendo de nós mesmos, nos enchendo de coisas do mundo, e aí começamos a cair, começamos a nos afastarmos de Deus,
E a Bíblia fala, como lemos em Romanos 8, você pode ler depois os versículos seguintes, que uma vida conduzida pela carne, ela nos leva para a morte espiritual e até mesmo a morte física. Uma vida longe de Deus é uma vida de destruição. Não há bem-aventurança, não há aprovação de Deus na família, no trabalho, naquilo que o ser humano fizer, o cristão fizer, não terá paz, não terá alegria, porque precisamos do Espírito de Deus, de estarmos unidos com Cristo por meio do seu Santo Espírito, pois Deus está agindo através do Espírito Santo. É uma obra perfeita. A Trindade, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma obra perfeita, que devemos buscá-lo cada vez mais, porque a qualquer hora Cristo virá, o céu se abrirá e o poder de Cristo será manifestado. Como diz a palavra, todo olho verá e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Ou a qualquer momento, Deus pode também nos chamar, e precisamos estar preparados. Em todo o Evangelho, em toda a Bíblia, Deus está agindo por meio do seu Santo Espírito, como falamos no início, no Velho Testamento, no Novo Testamento, todos os livros falam do Espírito de Deus, exceto 2ª e 3ª Epístola de João. Mas lá em Apocalipse ele conclui: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra, que é sensível ao toque do Espírito de Deus, ao toque de Cristo Jesus. Feliz é aquele que tem comunhão com o Senhor.